Agora nós estamos aqui numa vielazinha, que a gente vai visitar uma mina. Foi tanta propaganda que fizeram da mina que eles estamos indo, mas uns bequinhos aqui. Na época da rainha Jerusa. Pesquisa aí. Quem era a rainha Jerusa? Mina do Bijoca. Será que? Ah, vamos lá. Vamos lá, ver se nós achamos ouro nessa mina. Eu tô adorando essa aventura. Eu tô adorando essa aventura. Tá pensando que a gente tá dentro da casa de alguém? Ali em cima é a mina, vamos ver. Olha o peso disso e olha a força. Aí tem um imã, então aqui as pedras do muro. E ela é segura porque é muito rica em minério, né? Então o imã gruda nas pedras. De tanto minério que tem minério de ferro. Tem nas pedras aí. Bem interessante. Tem um muro aqui que ainda é da época dos escravos. Feita com essas pedras que, segundo o pessoal aqui, essas pedras nem se encontram mais hoje. Lá em cima também tem mais um pedaço. E nós vamos visitar a mina do Bijoca. Isso aí. Uma mina de ouro. Tá aqui como é que é teu nome mesmo? Saulo. Saulo? Isso mesmo. Nome Gente, eu sou o proprietário aqui da mina, tá? Uhum. Esse terreno é da família, mas o negócio é iniciado por mim. Olha, parabéns. Por E dividir com a gente isso. E essa mina, né, que vocês vão visitar agora, é a mina mais recente aberta à visitação em Ouro Preto. É uma mina datada do século XVIII, porém o passeio turístico começou em 2020. Eu iniciei o processo de adaptação do terreno, né, de fazer todo esse caminho aí que vocês passaram por ele. Em 2019, em 2020 ficou tudo pronto, né, e eu comecei as visitações. Porém, veio aí a pandemia e eu abri ela praticamente 2 meses, né, em janeiro e fevereiro. Acabou que em março veio a pandemia aí e deu um monte de problema aí pra gente, né? Mas tá acabando, espero que acabe de passar esse momento. Verdade. Bom, gente, como vocês viram, olha, na filmagem, acredito que pegou aí a mina do Bijoca. Pois é. A mina do Bijoca, gente, é uma simples homenagem que eu faço ao meu avô, o Bijoca. Ah, o Bijoca era teu avô. Isso. O cara lá em cima falou dele pra gente. Ah, que bom. O Bijoca, gente, é ouropretano que está ocupando a área de mineração do período do século XVIII. Então, meu avô, né, não tem ligação direta, né, com a coroa portuguesa, né? E é uma só homenagem que eu faço para ele. Por quê? Porque Ouro Preto, gente, quando acaba o ouro, perde a capital de Minas para Belo Horizonte, as pessoas vão embora da cidade. Sim. E ao ir embora da cidade, a Serra de Ouro Preto, onde era a serra que havia a extração do ouro, fica abandonada. Vários casarões da cidade também ficam abandonados, etc. E já no século XX, Ouro Preto começa a se expandir, vamos colocar assim em termos de população, por conta do retorno da mineração. A mineração volta para a cidade, a Universidade Federal de Ouro Preto começa aí aumentar seus cursos, né?
né? O seu campus começa a ser ampliado e as pessoas começam a se reestabelecer na cidade, vamos colocar assim, né? E a cidade começou a crescer. Ela não pode crescer mais no centro histórico, né? Por conta da preservação do local, e começam aí a ocupar as serras, né? Que no passado, lá atrás, pelo século XVIII, que era a área de minerar, né? A área de mineração, de extrair o ouro dessa área. E aí o que acontece? Em 1960 meu avô compra uma área, né? Logo aqui no Antônio Dias, bem próximo ao centro. Legal. E essa área era a área de mineração. Só que ele compra, gente, com o objetivo de usar esse espaço aqui como um sítio mesmo. Ele gostava muito de plantar, de cuidar de animais, de criação, porco, galinha, né? Plantar café, cana de açúcar. E aí ele acaba usando o terreno mesmo para esse fim. Só que na limpeza do terreno, ele começa a descobrir as galerias. Nessa área de 1.500 metros quadrados existem 5 cavas subterrâneas. A gente vai usar, né, a gente acaba usando aqui para o passeio. São 2 cavas mais fáceis de se caminhar, né? Sim, sim. Os túneis estão bem mais conservados e eu utilizo essas 2 áreas. Então, meu avô, por minerar e saber minerar, só que topázio, o topázio, o famoso topázio imperial, ele conserva muito bem essas galerias. Ele tenta extrair esse ouro, mas é um trabalho muito minucioso. Sim. Então ele deixa isso de lado e vai mesmo cuidar da criação que existia aqui. Então ele vendia garapa, né? Muita gente vinha para cá. Nós, na infância, né, os netos dele, amigos, a gente brincava muito aqui no terreno e também nas galerias, Que escondidos legal. aqui dos pais, né, do próprio meu avô também, Sim, Bijoca. sim. É perigoso, Sim, casada, mas não menino vou. não tem isso, né? Acabava que deixava a gente, né, no que se via, tava todo mundo aqui dentro, lá brincando dentro imagina. do pegador, dentro da minha. E isso é comum, né? Isso não foi só coisa da minha infância. Várias outras crianças aí, ou né, adolescentes, se aventuraram bastante aí dentro dessas galerias na Serra de Ouro Preto. Então, com essa proximidade do meu avô, com a falta de registros de quem era realmente o dono dessa galeria no século XVIII, eu resolvi homenageá-lo, né, e fazer aí dele o protagonista dessa história. Legal. Nada mais Muito bom. justo, né? Então, Mina do Bijoca é simplesmente por Legal. conta disso. Do voo. Bom, agora, Legal. gente, a gente começa a falar do século XVIII, o como que iniciou a exploração de ouro aqui. Né, os paulistas, né, os bandeirantes que tinham aptidão para chegar em áreas, né, desconhecidas, encontram o chamado ouro de aluvião aqui na Serra, né, em Ouro Preto. Né, a cidade ganha esse nome porque esse ouro que estava sendo encontrado primeiramente nos córregos, ele estava com grande concentração de óxido de ferro, né, o minério de ferro que cobria ali as pepitas de ouro, que deu essa cor preta para esse ouro. Tá? Então Ouro Preto ganha nome de Ouro Preto pela característica escura que esse ouro teria, né? Então Ouro Preto ganha o nome por simples coloração dele mesmo. E esse ouro, gente, era muito fácil de ser coletado nos córregos, né? E fez com que muita gente viesse para a região. Porque o paulista, quando ele encontra esse ouro, ele fala, poxa, eu encontrei, fui o primeiro a encontrar, esse ouro é meu. Só que as pessoas, né, que habitavam já o litoral brasileiro ali, que tinham ligação direta com a coroa portuguesa, entendiam que esse território era deles. Disse, não, o território é meu, eles estão invadindo o meu território para extrair ouro da minha região. Então a gente vai lá querer utilizar, né, fazer a extração desse ouro que pertence a gente. E aí inicia ali a Guerra dos Emboabas. Né? Os emboabas eram aqueles apelidados pelos paulistas, né, de forasteiros, né? Pessoas que vinham extrair, né, tentativa de se enriquecer com esse ouro aqui. Então inicia ali a Guerra dos Emboabas através de mais ou menos ali de 1707 até 1709. Os paulistas, em menor número, né, que é muita gente vindo para cá do litoral, acaba perdendo essa guerra e expulso da região. Ao serem expulsos daqui, eles não param de procurar riqueza, né? Eles fazem com até que o território brasileiro continue se expandindo, né? Por isso que a gente tem todo esse território aí com ali com essa procura de riqueza pelos portugueses, não, pelos paulistas. E ocorre, gente, o controle da coroa portuguesa sobre essas áreas de mineração. Então aí, em determinado momento que você encontrasse agora ouro ou diamante, né, ou riqueza mineral em determinado local, você teria que avisar a coroa portuguesa. Avisando a coroa ia dividir aquele terreno com você, né? Uma parte ficaria com você, a maior parte, e as outras demais partes seriam divididas entre outros mineradores, seriam chamados de datas, tá? Esse terreno seriam chamados de datas. E aí a coroa consegue controlar bem a região, o ouro que está sendo extraído dos córregos
começa a ser extraídos em escala industrial mesmo, é muito ouro sendo extraído, que é muita gente coletando esse ouro, e esse ouro vem a se exaurir, né? Vem a acabar rapidamente, necessitando de mão de obra especializada. E aí que entra a mão de obra africana. Povos da região da costa da mina na África começam a ser direcionados para Minas Gerais, porque lá eles já atuavam com a mineração, eles já sabiam minerar. Mas eles vinham como escravos, né? Vinham como escravos. Começaram a escravizá-los, não a partir do momento que se encontra ouro na região, mas utilizaram mais aquela mão de obra porque eles já entendiam da mineração em si. Já escravizaram um povo mais direcionado por causa qualificado, a mão de obra já qualificada. Olha, esse povo já atua na África, eles vão começar a ser utilizados na mineração no Brasil, né, na colônia portuguesa. Então aí esse povo com esse conhecimento, né, intelecto para extrair esse ouro, começa a fazer esse tipo de trabalho na serra, porque é de lá que o ouro vem. Então, em períodos chuvosos, faz com que esse ouro se desloque da serra, né? Local muito acidentado, vocês veem que o ouro preto sobe e desce aí das ladeiras, você já conhece. Então esse ouro começa a ser deslocado da serra, primeiramente, naturalmente, né? Sim, natural. Se desloca em períodos chuvosos, em vários pontos. Que daí vinha parar nos rios. Ia parar nos rios, eles iam sedimentando e ficavam nas partes mais fundas dos córregos. E nessa segunda etapa de extração, esse africano, entendendo-se de como que acontecia esse deslocamento, ele começa a provocar esse deslizamento de terra. Então assim, não vamos esperar chover para descer com o material, né? Eles começam a tirar água de um ponto, levar essa água através de aquedutos, né, de cortes na serra, para outros pontos, e faz esse material se deslocar. Desloca o material e direcionam esse material para o mundel, que eram recipientes ali que iam receber essa lama da serra. Nesse recipiente, você não deixa a lama ir para os córregos, e ali você consegue beneficiá-lo, né? Se você deixa esse material retornar para o córrego, as correntezas vão levar uma grande concentração desse material. Então eles não deixam chegar no mundel, nos córregos de novo. A intenção é reter eles em chamados de mundéis, onde no mundel você consegue fazer a separação ali da lama, você tira uma concentração de lama, entra para dentro desse mundel com as batéias e faz o beneficiamento ali no local mesmo. Entrou para dentro do mundel, mergulha a bateia naquela lama que tem uma concentração maior de ouro, e podendo extrair pepitas e ouro em pó. Tá? Bom, isso era a segunda etapa de extração. A terceira etapa seria as cavas subterrâneas. Agora vamos chegar aqui, para vocês começarem a ver a galeria que a gente vai entrar. Essa galeria, reparem bem que tem uma picareta, tudo mão de obra artesanal, tá tudo no braço, ferramentas artesanais mesmo, braçais para fazer o corte. Eles não faziam cavas aleatórias, tá, gente? Tudo tinha uma direção. A direção aqui agora é do quartzo. O quartzo, quem sempre deixou esse quartzo aqui, ó, pra vocês visualizarem. Esse é o branco. Isso, esse aqui é o quartzo que tem mais abundante aqui na crosta terrestre, né? Ele é o mais... Eu vi que tem nos muros, né? Isso, eram usados até como rejeito. Esse a gente encontra no sul também, esse tipo de pedra branca. Sim, o planeta inteiro tem esse tipo de material. Então, esse material, gente, por ele não ser poroso e ter ali a capacidade de retenção do ouro que vem se sedimentando através da rocha, é nele que tem maior concentração de ouro no subterrâneo. Então eles baseiam através desses cristais. Vou colocar meu capacete aqui. Através desses cristais, e o que acontece, gente? Esse cristal, ele está apontando para fora, em determinados locais, acima da serra, eles estão para o lado de fora. Só que esse cristal não tem só na superfície, ele se ramifica, ele continua para dentro da rocha. Então o que acontece? Um material desse, impermeável lá dentro, vai reter o ouro que vem sedimentando lentamente através dessa rocha porosa. A rocha, o itabirito, o xilito, ela é como se fosse uma esponja de lavar roupa, ou de lavar louça. Quando você joga água nela, ela rapidinho ela dissolve aquela água, né? O itabirito ele vai ter essa mesma condição. Quando a chuva ou córregos próximos recebem quando o itabirito recebe essa água da chuva, ele vai se infiltrar, né? Essa água vai se infiltrar na rocha, vai carregar com ela ali o ouro em pó, que está em toda a superfície, e vai descer lentamente, decantando esse ouro que está ali, e vai atingir os cristais de quartzo. Os cristais de quartzo são impermeáveis,
imperfeitos, né? E podem ter trincas, essas imperfeições vão receber esse ouro. E vai rechear o quartzo, né? Vai tornar o quartzo rico ali em ouro. Então é mais fácil você encontrar ouro dessa maneira do que... Ficar pegando restinhos na água. Isso, se você encontrar, vamos supor, toda a galeria vamos colocar que ela tem ouro, só que no quartzo ela tem maior concentração, porque ele retém Que ele esse ouro depositou, na verdade. Depositou, ele vem decantando e parando em cima desse material, tá? Então, para você conseguir, você não vai ter facilidade de encontrar ouro, porque são quase 1 tonelada para extrair aproximadamente ali 12 gramas de ouro em locais que tem quartzo. Você não consegue ver o ouro a olho nu no subterrâneo, você consegue ver o quartzo a olho nu. Mas sabendo que o quartzo tem ouro, você consegue retirar esse quartzo, levar esse quartzo para fora da mina, triturar esse material e aí fazer o beneficiamento dele, tá? Como ele está na superfície, esse quartzo aqui já foi rejeitado. Então eles quebram o quartzo, retiram a parte que contém ouro na superfície Não dele. vou querer quebrar que não tem ouro aí. Não adianta que eles não vão achar ouro nessa área aqui. É muito interessante. Bom, então através desse vídeo de quartzo que está um pouco mais acima, eles escavam, atingem o núcleo aurífero lá no interior E o da teu mina. avô sempre deixou aberto isso daqui ou ele mantinha fechado? Não. O que acontece? Ele foi deixando essas escavações de lado, né? Para atuar mesmo com o cultivo das plantas dele aí, né? Com a criação de animais. E essas minas começaram a receber água de chuva. Então ela foi começando a receber ela ali se fechando sedimento. sozinha. Isso, olha pra você ver esse nível aqui, olha. Sim. Isso aqui foi Limpo agora. Isso foi limpo para a gente acessar o corredor aqui no nível, vamos Que era o colocar, o corredor original, né? Isso, senão a gente não poderia conseguir caminhar. Não. Nossa, você tem uma mina na mão. Bom, gente, o corredor, gente, é utilizado aqui, né, o início das escavações, é utilizado água para entrar dentro da galeria, para facilitar o corte. A água era jogada na rocha, para meio que umedecer essa rocha e torná-la um pouco mais frágil para a escavação, tá? Então jogam a água na rocha e olha, a tendência dos corredores é serem arqueados para tirar o peso do teto e distribuir esse peso para a base, tá? Então é por isso que utilizam água. Então faz aquele furo, né, naquela parte, vocês viram um córrego lateral lá, faz com que a água entre para dentro da galeria e essa água continua na sequência do corredor, tá? Através dessa calha. Então, se você jogar água aqui, ó, a tendência dessa água aí entrando cada vez mais, beleza? Gente, picaretas, ponteiros e alavancas. Traçado fino, olha. Utilizam aí a picareta, tá? A parte fina da picareta. Nas partes mais largas, muda de lado a picareta e utilizam aqui, ó, pontos mais, cortes mais largos, utilizam aí em locais mais friáveis, mais fáceis de cortar. Onde era mais mole. Isso, locais mais fracos, mais frágil, utiliza a parte mais larga da picareta para o avanço das escavações. Agora, gente, vocês vão observar, olha, cavas laterais. Essas pequenas cavas são utilizadas aí para fazerem aí a iluminação da mina, tá? Eles começam a colocar suporte, né? Esse era um suporte de luminares onde eles iam instalar ali os lampiões. Isso, lampião, lamparina, com óleo de baleia, óleo vegetal, óleo animal, por ter baixa combustão, vai queimar aqui por horas para não precisar de ficar trocando essa queima toda hora. Pensa, tá? a gente tá aqui nessa claridade e eles na época, imagina então. Imagina, é muito mais escura, a luz elétrica aqui, com essas lâmpadas de LED, torna a mina bem mais clara. E fogo queimando oxigênio também. Sim, e aí que entra a história do pássaro. Um pássaro, né, com essa queima, vai liberar aí o monóxido de carbono, né, vai matar quem está aqui dentro. E aí, cada vez mais, o oxigênio vai se acabar. E o que acontece? Eles capturam um pássaro, deixam esse pássaro num ponto específico dentro da galeria, e esse pássaro é que vai ditar o ritmo ali de trabalho mesmo, que é o de oxigênio que tiver dentro da mina. O pássaro, por ter um pulmão menor e mais sensível, vai começar a dar sinais de cansaço, que é o abrir o bico. Então, ele vai começar a abrir o bico e até mesmo chegar a óbito. Quando esse pássaro morre, ó, está na hora de sair da galeria porque o oxigênio já acabou. Aqui, gente, eu deixo esse imã para as pessoas observarem a grande concentração de ferro que tem. Olha, então imagina cortar isso tudo no braço. No Itabirito, ele é rico aproximadamente aí de 55% de ferro. 60% de ferro máximo, ali, vamos colocar assim. Então é muito ferro. Imagina cortar no braço. Então eles começam a utilizar pólvora.
Não é um dinamite, tá, gente? É pólvora. Aham. Coloca um pólvora nesses pequenos orifícios, adiciona o ponteiro. Isso aqui é só um exemplo de madeira. Bateu, ó, e vai gerar trincas internas. Essas trincas geralmente se conectariam, né? Para manter aqui o arco da mina. Olha, o novo traçado aqui, Sim. outro ponto que foi utilizado. Aqui tem outro ponto que foi utilizado. Aqui, mais abaixo. Mantendo o arco, mantendo a segurança da escavação, tá? Tomem cuidado, Sim. abaixem a cabeça, levantem a cabeça assim, seguros aí. Vai aqui. Prefeitura. Bom, gente, esse ponto aqui, olha, antes da gente começar a falar sobre essas cavas que partem lateralmente, a gente fala ali, ó, do dreno. Aquele buraco que vocês viram ali é uma drenagem da mina, tá? Lembra da água que está entrando pela mina? Essa precisa ser retirada, tá? Não necessita de água nessa área, que é mais sensível. Eu vou pedir até para que Para não fazer tocarem. nessas drenagem coisas. aqui? Isso, é drenagem. Vocês vão ver lá dentro, depois a gente vai passar lá e fazer visitação lá embaixo. Então, gente, essa área é uma área mais sensível. Então, colocar água nesse ponto aqui poderia provocar desabamentos, né? Sim. Então, eles querem agora retirar a água dentro da mina. Então, eles sabem que uma serra com repletos pontos aquíferos, né, nascentes, Sim. vai ter água no interior das galerias. Então, a intenção era nunca escavar para baixo. Escavando para baixo, poderia ali ocasionar poças de dentro da mina, né? Porque você não consegue tirar essa água por gravidade, né, quando a mina é escavada para baixo. Sim. Então, você vai escavar ela sempre com uma leve inclinação, subindo, que aí você consegue tirar a água do lado de dentro por gravidade. Então, essas calhas são feitas, realizadas para retirar a água e cair lá naquele buraco, que é uma drenagem da mina. Beleza? Bom, esse ponto aqui, gente, é o ponto onde o ouro começa a ser extraído. A de lá até aqui, provavelmente não extrair E ouro. não foi extraído ouro. Extraiu o material ali que foi utilizado para fazer contenções, blocos de tabirito, para fazer muletas. Mas aqui começa a extração do ouro, através desse traço fino, olha. Esse veio de quartzo é que faz com que as escavações partam para essa direção. Esse material poroso, que é esse fino que vocês estão vendo aí, um dia foi cristal. Veio se fragmentando ao longo do tempo e tornando ele esse material bem poroso aqui, ó. Mas que vai levar as escavações aos cristais que ainda não se fragmentaram, tá? Podem vir. Aqui vocês conseguem observar o que eu falei com vocês, ó. O veio poroso, material já se fragmentado, que vai levar aos cristais. Olha os cristais. E isso faz com que a mina parta para aquela direção, tá? Agora imagina se não tivesse feito escavação nesse ponto. Eles encontrariam, olha, esse veio fazendo esse movimento aqui, ó. Sim, a rocha faz esse movimento. Então elas atingem esse ponto. Sim, sim. Então, esse é o mesmo material que atingem esse ponto que faz com que a galeria parta para lá. E aí começam a aparecer grandes cristais, olha. Era isso que eles estavam procurando. Isso aqui que retém ouro da serra. Então, a probabilidade de se encontrar ouro nessas áreas é maior. Então, as escavações começam a ser realizadas para essa direção também. E aí, gente, nada era jogado fora, tá? Tudo aqui era retirado. Ah, o material era poroso? Vai também. O material era cristalino, né, retenção, por ele ter retenção de ouro? Vai também. Todo o corredor começa a ser levado para fora, com o uso da água na bateia, né, triturado ali os torrões, né, os cristais, para ser feito o beneficiamento e extrair esse ouro que está ali, tá? Sim. Bom, gente, vamos seguir aqui, olha, para te visualizar o corredor que está aqui para cima. Escravizados, gente, teriam em torno ali de 1,60 m, 1,70 m de altura. Como é que chega aqui em cima? Eles utilizam o próprio material da galeria, tá? O que eles vão fazer? Para chegar lá em cima, eles estão recortando aqui, né? Mas é muito material rejeitado também. Esse rejeito, eles fazem uma pilha nesse rejeito, sobe sobre esse rejeito e começam a escavar para cima, porque aqui se pontou também um veio de quartzo. Removem todo o quartzo ou todo o material que contém ouro e simplesmente abandonam o corredor depois, tá? Essa área aqui, olha, mais úmida, tá no filito. A gente não vai passar porque o solo bem escorregadio, tá? E a gente não continua aí o passeio. Aqui embaixo existe outra galeria, né, que dá acesso a uma outra área, que foi encontrada por mim ao fazer a remoção do rejeito que estaria aqui. Encontrei um material mais
mais fofo, né? Mais fácil. Que de perigo, retirar. né? Você cair para baixo. Não, mas o material estava sedimentado, bem compacto, tá. né? Aham. Mas quando você fazia a limpeza aqui com alguma ferramenta, essa área que a gente está pisando é muito rígida. E a outra área que eu fazia ali a limpeza com outra ferramenta, né? Eu senti que estava muito fácil de se remover o material. Eu falei, olha, tem uma conexão algo aqui, estranho. o corredor vai descer. Aí eu fui tirando e encontrando outra galerinha. Só que é muita coisa para tirar ali. Eu desisti de fazer Ai, eu a imagino. limpeza. Gente, essas galerias eram locais muito insalubres, vocês estão sentindo, né? Tá Sim. mas é frio, né? Aham. Sim. Então, a vida útil de um escravizado seria muito baixa, de 15 anos. Um trabalho muito árduo aqui dentro, com má alimentação, né? Quase não via a luz do dia. Né? Sim. Então, nessas escavações, gente, eles inalariam aí muita sílica, né? Da serra. A água, às vezes, na altura da cintura. Né? Então, eles trabalhariam doentes o tempo todo. E ao cortar esses cristais, né? Você vai tentar ali cortar um cristal desse, vai rebotear material no seu olho, né? Porque não tinha, com certeza, não tinha nenhum IPI, né? Nenhum IPI, né? A gente está de máscara aqui, Ah. por conta do, Sim, né, do problema do sim. Covid, mas eles vão entrar nas galerias sem nada, sem nem capacete, Nem capacete. máscara, os pés também, pés no chão mesmo, sem bota, sem nada. Ô, tristeza. Então vão se lesionar, vão se machucar com frequência aqui dentro, vão se tornar cegos ao cortar esses cristais, vai furar o globo ocular desses escravizados, tornando cegos. Ah, mas o cego não precisa nem trabalhar mais, né? Eram levados para fora para ficar triturando o material lá fora, né? Que seria beneficiado depois. Ah, legal ali do pessoal visitando a parte de baixo do túnel. Olha. Sim. É ali que a gente vai visitar depois lá. Ó. Que show. Vamos continuar. Cuidado com o piso, né? Está com o telefone na mão. Nossa, mas tá muito limpinho. Vocês limparam muito bem. A gente varreu aqui, a gente limpou e varreu ainda. Olha, aqui é o material. Aqui seria jogado o material nesse ponto, tá? Era uma janela de transição de material, porque esses corredores não se conectavam no passado. Houve um deslocamento de uma coluna, né, num período mais antigo, que eles fizeram um escoramento da mina nesse ponto, e eu tive que refazer esses escoramentos com essas madeiras aqui que são novas, né? Manter a segurança aí do passeio. Sim. Uma coluna que contém ouro, né? As pessoas perguntam, Saulo, tem ouro ainda nas minas? Aí eu uso as falas dos geólogos, contém ouro na mina. O ouro seria encontrado nessa coluna aqui, ó. Se quiser fazer a filmagem dela de lá para cá. Esse tipo de material estaria em ambos os corredores, né? Então eles fazem a remoção do material no corredor e deixam a coluna central. Então a coluna aurífera, onde vai deixar os corredores... Esse material, na verdade, ele servia como sustentação para a mina. Própria sustentação da mina. Esse é um material que não se pode ser extraído. Você tira esse material, né? Ó, vamos fazer um corredor grandão aqui, vamos fazer um arco grandão. Se faz área muito sensível, Muito porosa, a pedra, ela vai ter deslocamento desse material. Então não se pode fazer a mineração por diversos motivos. Esse é um deles. Gente, a gente está caminhando numa área aqui agora, onde as crianças possivelmente trabalhariam, tá? Esse ponto a gente não vai subir hoje, porque eu não fiz o acesso lá para cima ainda. A gente vai pegar esse corredor de baixo aqui, ó, ficando mais baixo. E por ser mais baixo, era onde crianças atuavam com maior frequência. Vocês vão observar que ao final do corredor aqui nesse ponto, continua subindo, tá? A gente não vai lá em cima também, tá? Essa área, você vê, a área mais estreita, vai entrar ali, ó, lateralmente, um acesso com um espiral. É um espiral que faz com que a mina se eleve, né, que chega à parte mais alta, chegando aí no segundo para o primeiro nível. Essa mina foi mapeada de cima para baixo. São 4 níveis de escavações, atingindo aí mais de 500 metros de escavação, tá? Então, esse espiral é muito baixo, onde normalmente crianças a passavam com a canga. A canga era uma bolsa de couro de animal que ficava presa à testa. Essa bolsa ficaria nas costas e era sustentada pelo pescoço, né? A alça está na testa. Então elas teriam os braços livres, ó, para conseguir caminhar e subir em áreas mais difíceis, tá? Então ela ia pegando esse material e levando o material para fora da mina. Isso. Vamos
Sair daqui que é a hora meio ruimzinho ficar, né? É, me deu até Alto do jeito que a gente é aqui. uma fobia. Estou no corredor bonito, eu gosto muito dessa área. Bonito tudo. Bom, esse ponto que eu vou mostrar para vocês agora, dessas tonalidades, né? Até mostrei para aquele casal que veio aqui antes, ó. Nem tirei da mão aqui para mostrar para vocês. Então, ó, são os pigmentos das minas. Essas tonalidades... Hoje em dia está sendo muito usado esses pigmentos aí como pinturas natural, né? No ano passado já utilizavam. Já usavam também, né? Isso, aqui na cidade foi muitos casarões, igrejas, capelas, utilizados Olha. esse material aqui para fazer as pinturas. O mestre Ataíde pinta a igreja de São Francisco de Assis, aqui em Ouro Preto, com material, com esse subproduto retirado das minas. Faz aqui na minha esses 3 risquinhos que tu fez na tua ali, só Dá pra licença. que eu sou mais branquinha, essa Tá, aqui tem um pouquinho linda. aí. Agora eu vou pegar Eu já fiquei aqui. imaginando uma paleta de maquiagem. Olha que linda essa. Olha. Então, essas cores são aí o subproduto das minas. Né? Aham. Artistas utilizavam para fazer até pinturas em 3D, né, como a do Ataíde na São Francisco de Assis. Outra coisa que era utilizada aqui, gente, na verdade, mais um motivo que era utilizado, né, desculpa, os escravizados utilizavam esse material, como eu falo, argiloso, para cobrir o solo. Porque o solo, gente, vai estar ali, ó, com esse aspecto aqui, ó, bem variado, né? Com dificuldade mesmo de caminhar. Eles vão caminhar aqui por cerca de 14, 16 horas, sem, de pés descalços, né? Então, Cheio de ponta, com certeza. Né? Sim, para dar conforto aos pés, eles jogavam essa argila no solo, que vai compactar bem o solo e eles vão conseguir caminhar com maior facilidade. É porque eles iam quebrando as pedras para abrir, cavar o túnel. Isso. E essa pedra ia ficar cheia de ponta no solo. Isso, no solo. A escavação no solo também tem uma certa dificuldade pela rigidez, né, que está sendo escavado. Então, eles querem deixar o solo retinho para a caminhada ser um pouquinho mais confortável. A vida seria bem árdua aqui. Sofreu um pouco menos, na verdade. Menos, um pouco menos. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai sair da mina, né, nesse primeira parte de visitação. Sair, a gente vai visitar aquele corredor aqui abaixo, que é o dreno da escavação. Tá? Aqui nós vamos na parte que era a drenagem da mina. Isso, esse ponto aqui já é um dreno da mina, tá? As escavações, como não podia descer, ela tem que ser iniciada lá de fora. Então eles cavam lá de fora e vão atingir exatamente o corredor lá de cima, tá? Então, técnicas muito bem apuradas aí. Sim. Confesso que eu não sei como é que eles conseguiam ter essa noção de espaço, né? De como uma cava dessa vai atingir exatamente Naquele ponto. naquele ponto lá de cima. E com o declive necessário também. Certamente. Então, bom, gente, reparem a saída da mina. Olha como é que ela é arqueada, semelhante à mina de cima. Só que ao entrar, né, ela acaba ganhando essa altura toda aqui, ó. Ela fica muito mais alta. Então, ela ficar mais alta é por conta do cristal de quartzo. Olha o quartzo aqui, ó. Então, o que dava as dimensões da mina era bem quartzo, né? Então, claro que eles estão fazendo um dreno, mas se tiver a oportunidade de extraírem ouro, não vão deixar de fazer, né? Então, a mina ganha altura com isso. Quando a mina fica alta, a tendência é que os corredores ficam mais estreitos, né? Então, a mina de cima é uma mina um pouquinho mais baixa, com corredores mais largos. Quando a mina é alta, a tendência é corredores mais estreitos e tortuosos. É por isso que a gente não vê o final da mina, tá? A mina de cima é uma mina baixa, então ele vai estar bem arqueada e reta. Agora aqui precisa, no corredor alto, ser mais estreito e tortuoso. Então vão gerar colunas de sustentação ao longo do caminho, né? Essas curvas que geram ao longo do caminho geram também segurança para o corredor. Tá? Olha o piso, olha, a gente está subindo, olha. A leve subidinha para que quando a água atinja esse corredor, a tendência é que a água saia. Beleza? Ó, esse ponto aqui é uma laje, tá, gente? Vou explicar por que é laje. Esse braço é o corredor de cima. E esse outro aqui é o corredor de baixo, que a gente acabou de entrar. Então a gente desceu as escadinhas, atingiu o corredor de baixo.
E a gente veio entrando, fazendo as curvas, né? Que é bem tortuoso. E quando chega nessa área aqui, olha, a gente passa por baixo da galeria de cima e atinge a cava lateral. Sim. Toda a escavação, gente, de conexão de um túnel ao outro, né? Eles sempre faziam conexões laterais para não prejudicar o centro da mina, tá? Porque ao fazer um buraco no meio da escavação, não, eu vou atingir um outro corredor, eu vou fazer um buraco no meio. Vai prejudicar a passagem dos homens ali, né? Vai ter que fazer ali uma possível passarela, uma ponte de acesso. Para não prejudicar o piso da mina de cima, sempre a cava era no cantinho. Vocês viram aquele corredor lá de cima que eu falei que eu tive que limpar, tirar o material dele? E ele está no cantinho. Então você não prejudica a passagem, né? Sim, sim. Isso aqui é a mesma coisa. Ah, é a mesma coisa. Eu vou subir, vocês vão ver. Ah, tá. Eu vou subir e vou descer, tá? Tá. Porque não consegue mais de uma pessoa aqui. Sim. Subiu. Então tomem cuidado aqui para subir, ó. Vocês vão conseguir visualizar a saída da mina e a sequência dos corredores e ver o pessoal que está visitando aqui agora. Ali é o que a gente viu Então, ele lá, né? Aquela hora que eles subiram nesse ponto. Tu vai? Vou. Eu não vou. Não, cara, eu imploro para você subir. É? É a parte mais bacana da mina, para mim, Opa. a parte mais legal assim de se visitar é esse ponto desse corredor, porque ele tem uma... Eu sou meio medrosa, às vezes eu penso que eu vou ficar entalada e não conseguir. Não, mas É bem tranquilo, não tem problema. O buraco ele é bem... O Nilson é meio grande. O capacete não foi Daqui usado é bom. ainda. Vai lá, que é bom ter gente lá em cima, que ela tem essa noção mesmo. É. Ah, realmente. Você consegue ver a extensão de todo o corredor. Valeu a pena espiar. E direcionando agora, se também quiser direcionar, aqui eu vou mostrar para você, pode ficar aí. Olha a curva, ó. Tá vendo essas curvas no piso? E ela vai fazer com que as paredes se tornem pilares. Você pode ficar aí que eu vou mostrar para vocês. Ó. Aqui tem um pilar, aqui tem outro pilar. São pilares, cada Cada curva dessa é um pilar de é um pilar sustentação. contrário. Ah, Então muito interessante. o passeio subterrâneo acabou, só que a gente vai falar mais um pouquinho na saída. Né? Acabado, né? Só que ao se remexer a serra, muito ouro que estava sendo extraído da serra era perdido nos córregos também. Então continuava a extração de ouro nos córregos. Né? Até então existe uma mão de obra entendida do assunto agora. Então o ouro dos córregos ainda continuava a ser extraído. E o que eles fazem para extrair esse ouro? Instalam nas laterais dos córregos caixotes chamados de canoas. Esses caixotes vão receber ali o couro de boi. O couro de boi vai ser colocado no fundo do caixote. E aí vão desviar a água do rio para dentro desse caixote. E ao passar com aquela água turva em cima do couro de boi, o couro de boi vai reter o material pesado. Pode ser ouro e pode ser também o minério de ferro. Então vai passar por cima do couro, a correnteza vai levar a lama embora, né, o rejeito embora, e vai reter o ouro ali. Retendo esse ouro no pelo, né, o pelo vai ter essa condição meio que de filtrar, né, que é pesado e que é leve, vai ser levado embora. Você tira o couro da água, deixa esse couro secar. Assim que esse couro seca, eles tiravam esse couro, esse ouro do couro, batendo nesse couro. Então aí que entra a expressão aí de dar no couro. Você pega a vareta e ó, dá no couro, que vai soltar o ouro, que tá como se fosse tirar poeira do tapete em casa, não tem que dar uma batida, dar uma sacudida, né? Então você bate, dá umas varetadas nele lá e vai retirar esse ouro do couro. Isso era um dos processos realizados no córrego, tá? Agora, para a gente finalizar nosso passeio falando sobre esse ouro da galeria, eu vou levar vocês até um muro antigo aqui, né, nesse ponto, que tem uma bica, né, que é um aqueduto onde eles chegam com a água para fazer a lavagem desse ouro, tá?
cara aqui. É esse ponto, gente. Isso tinha uma simples contenção. É uma técnica também africana de pedra sobre pedra, tá? Eles utilizam rochas como a canga, né, o itabirito, e vão empilhar essas pedras, encaixando elas muito bem para reter aqui o barranco nessa área. Vamos fazer também aqui, ó, uma bica, que era a água sendo extraída lá daquele córrego para cair nesse ponto. E utilizam essa água para beneficiar o material, para lavar o ouro. Utilizando primeiro aqui, antes de ser lavado esse ouro, o quartzito. Então os materiais rígidos da mina, que precisavam ser ali esfoliados, né, triturados, eram utilizados nessas pedras. Teriam maior dureza que o próprio quartzo, né, que é a pedra, é o mineral que a gente está querendo encontrar dentro da galeria. Então eles tiram esse quartzo, trituram eles no quartzito, deixando ele um material bem arenoso, igual aqueles que vocês viram lá dentro da galeria, né, bem poroso. Então colocam esse material poroso na bateia e ao uso dessa água que viria dessa bica, faziam aqui a lavagem desse ouro. Enche a bateia e começa a fazer esse processo. Ao fazer esse movimento, vai gerar aqui dentro uma correnteza. Essa correnteza vai fazer com que o pesado vá para o fundo e o leve comece a cair para fora da bateia. Então vão retirando o leve, né, bem, um trabalho minucioso, né, bem lentamente aqui. Vão virar, né, a bateia às vezes, para que esse material escoa com mais velocidade. Volte a encher de água e vai fazendo movimento até que reste no fundo somente o ouro em pó. Seria o desejo aí de ser encontrado. Essa bateia é da época ou não? Não, isso aqui é de latão, né? Não achou nada ali dentro da época assim? Então, não? o que aconteceu? Meu avô, ele entrou nessas galerias todas. E ele já conhecia, né? Oi? O teu avô já tinha entrado? E já antes, tinha entrado, e assim, ele pegou muita coisa. Ele viu muita coisa. Só que meu avô era aquele cara, assim, não entendia que dava para os outros. Chegava gostei disso aqui, seu bicho, pode levar e tal. Então minha mãe conta, né, nesses períodos mais que eu ainda não estava vivo, não tinha nascido, que meu avô entrou nessas galerias e começou a dar muita coisa para os outros mesmo. Que pena, não imaginando que podia hoje usar eu ia abrir, hoje, né? para ficar com um museu aqui, para as pessoas verem. Então se perdeu muita coisa por conta disso. E essas bateias normalmente ou era de ferro, né, ou era de madeira. De madeira daí. Então utilizavam de ferro ou madeira mesmo. E outra coisa que eu não falei pra vocês, gente, era o mundel. O mundel que eu falei, essas piscinas suspensas, teriam essa característica. Elas seriam altas, dobro do tamanho desse aqui, com muros laterais e o centro vazio, né? Porque ali, por trás, chegaria uma certa concentração de material, por gravidade. Então, por isso que elas teriam que ficar próximas às encostas. A lama ia chegar, ia atingir, né, esse mundel, encheria esse local de lama. A lama vai decantar o que é denso, né, o que é pesado, no caso o ouro e o minério de ferro. Então esse ouro e minério de ferro vão decantar, vão atingir o fundo desse piso, dessa piscina, e uma porta central que não atinge, né, o fundo, né, não atinge o piso, vai fazer com que a lama rica em ouro se concentre lá dentro, né? E daqui para cima é rejeito. Aí ao abrir essa porta central, escoa-se a lama e fica uma lama dentro desse mundel com maior concentração de ouro. Agora é mais fácil de beneficiar, né? E aí eles entram dentro do mundel com essa bateia, com a bateia, né? Não essa. Mergulham a bateia na água e ali começa a fazer o mesmo processo. Tudo. E aí pode conter pepitas, como na superfície pode encontrar pepitas, né? Tanto nos córregos quanto na serra. E no subterrâneo, somente o ouro em pó, por conta que o ouro que consegue atravessar essas rochas porosas, atingindo os veios de quartzo que eram extraídos e beneficiados aqui fora. Na verdade, a mesma técnica usada na época é usada hoje de maneira mais tecnológica, né? mais eficaz, né? Com equipamentos. Justamente. Então se basearam, né, de um conhecimento lá atrás e vieram só automatizando, deixando o mais fácil de ser extraído e maior concentração também, maior quantidade, facilitando aí a sua extração. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Imagina. Foi ótimo. Então, galera, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Obrigado ao Saulo aí, que é o proprietário dessa mina. A gente vai deixar as redes sociais, se vocês têm,
Isso, a gente tem também, Instagram, Mina do Bijoca, pode procurar lá. Então a gente vai deixar também no link do vídeo aí. Isso, tem Para que nossa- vocês possam vir conhecer, vale a pena, a gente indica, vale muito a pena aí. Saulo é uma pessoa muito simpática, que também mostrou muito bem e a gente teve um conhecimento enorme do que é a extração de ouro. Valeu, galera, espero que vocês tenham gostado aí. Falou, obrigado, gente. Tchau, tchau.